Boa noite, gurizada! Tudo beleza? Tudo ok? Então, começando a segunda aula da cadeira de Teoria Política 3. Hoje, então, nós vamos falar sobre um autor, sobre neomarxismo, diríamos assim, tá? Que é um autor extremamente relevante dentro do marxismo e que foi um revolucionário, né, que esteve dentro do processo revolucionário, do processo político, de uma maneira, talvez a maneira mais intensa que a gente possa ter de um intelectual, né? Então eu acho que isso dá essa importância para o Lenin, como a gente já vai ver a seguir. Ok? Bom, pessoal, qual é o contexto do final do século XIX, início do século XX? Quando a gente vai falar sobre socialismo, tá? Lembrem-se, por favor, das aulas sobre Marx. Marx, ele é de 1818, né? Nasce em 1818 e ele morre em 1883. Desse modo, tá? Já havia, no final do século XIX, principalmente a partir de leituras de Marx e Engels, um nascimento, né, do movimento socialista científico. A gente não pode esquecer também que o chamado social-democracia da época, ou o contexto mais revolucionário, não vem só de Marx e de Engels, né? Vem de outros autores que já estavam também, né? Vocês estudaram isso, estudaram o professor Humberto, talvez, né, os socialistas utópicos, etc., os fabianos na Inglaterra. Então já haviam movimentos à esquerda, diríamos assim, né, que lutavam contra a ordem capitalista do século XIX, né, principalmente a Inglaterra, que era, né, o grande exemplo, né, o grande baluarte, digamos assim, no século XIX do capitalismo. Tá? O que acontece então? Né? Nós temos as internacionais, as famosas internacionais, a primeira internacional, a segunda internacional, tá? Nós temos, enfim, por exemplo, as discussões, as diferenças de opinião política, de processo político entre Marx e entre Bakunin, por exemplo, entre os anarquistas, né? Que mostram um pouco dessa desunião, né? Já na primeira internacional socialista, e depois tem a segunda, né, que também não teve grande êxito, digamos assim. Esse êxito que eu falo é, na verdade, na visão, né, do Lenin. Por quê? Porque havia o Estado e Revolução, tá? Vocês vão ler. Eu vou indicar talvez alguns capítulos mais interessantes, mas como eu disse para vocês, gostaria que vocês, como tem a obra na íntegra no Moodle, pegassem e, né, procurassem compreender a partir dessa aula, né, os pontos que vocês achar melhor, né, para ler. Mas leiam, tá, pessoal? É bem simples, é uma leitura bem pouco sofisticada, inclusive eu diria, dado outros intelectuais. Não que seja por causa do Lenin, mas porque era um momento político muito intenso, enfim, não é a principal obra dele, já digo de passagem, tá? Mas o que acontece, então, a respeito disso, né? Então, Lenin, ele tinha, né, uma mágoa, digamos assim, no sentido de que uma parte da social-democracia já havia virado reformista, e também ele dizia que não daria para haver uma desunião, né, dos operários dentro dos países. Ou seja, a ideia é que, na verdade, ela não deveria ser nacionalista, pelo contrário, né, é apátrida, né? Os operários não têm pátria, né? Lembrem-se, né, da famosa frase no Manifesto Comunista: operariado do mundo univos, né? Lá do Marx, já quando ele publica na metade do século XIX o Manifesto. Em 1919, então, ele funda, Lenin, né, a Terceira Internacional, né, junto com outros, evidentemente, companheiros à época, e 43 Stalin dissolve ela. Tá? E aí nós não temos então mais a Terceira Internacional a partir de Stalin.
justamente com diferenças em relação à segunda e à primeira. Depois ainda teve a quarta internacional, que foi idealizada por Trotsky, né? Mas que não teve condições para unificar o movimento revolucionário internacional. Mas tem as histórias das internacionais, até me foge às vezes alguns detalhes, mas não é isso que eu quero que vocês foquem. O que eu quero iniciar como contexto para vocês é mostrar que também dentro da luta revolucionária, tá, era diferentes caminhos, tá? E Lenin propunha um caminho para essa luta revolucionária, que nós já vamos ver na sequência. Isso que eu quero que vocês guardem, tá? Via vários grupos, etc. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa liderança, né? O Vladimir Ilyich Ulyanov, que vocês conhecem como Lenin, né? Ele nasceu em 1880 em Simbirsk, na Rússia, ok? Uma coisa interessante da biografia é que a família dele já havia, digamos assim, um quê revolucionário, pelo menos pela questão do irmão, né? O irmão dele foi executado porque o irmão dele articulou um atentado contra o czar Alexandre III, né? Não me lembro exatamente em qual ano, tá? Mas enfim, já tinha dentro, digamos assim, de casa assim um certo fervor revolucionário vindo do exemplo do irmão, tá? E o irmão acabou sendo morto em função disso. Lenin estudou direito, tá? Mas logo ele foi expulso da universidade após ser preso, tá? Em função de ser destacado em uma associação estudantil. Isso é uma coisa que também eu gostaria que vocês tivessem em mente. Naquele período não havia a mínima democracia, ou seja, anterior à Revolução de Outubro de 1917, que nós vamos talvez falar um pouco mais adiante, enfim, etc., contextualizar um pouco mais ela, é importante vocês saberem que não havia democracia na Rússia, né? Existem até alguns documentários que eu já vi, por exemplo, sobre a Rússia dentro do czarismo, né? A Rússia no seu último czar ali, né? A questão até do... Como é que era o nome do conselheiro dele? Esqueci, eu vi esse documentário que é bem interessante, né? E a Rússia era um estado tido como feudal, atrasado no final do século XIX, o czarismo já, né, politicamente também atrasado, e realmente não havia liberdade de expressão. Veja bem, qualquer manifestação contrária ao regime aristocrata, ao regime czarista, né, russo, já era visto com maus olhos, enfim, etc. E revelava talvez a falta de democracia no Estado russo. E a Rússia também, não só isso, a Rússia já tinha perdido algumas guerras para o Japão, a Rússia já demonstrava uma fraqueza, sabe? Apesar de ser enorme a Rússia em termos de tamanho naquela época, comparativamente a outros países, claro, exceção a China, né? Mas talvez tivesse com certeza entre os 3, 4 maiores países do mundo aquela época, no final do século XIX, mas apesar dessa população extensa, era a maioria rural, muito atrasada industrialmente, comparativamente à Inglaterra, até mesmo à França e a Alemanha, que também começava a se industrializar no final do século XIX, tá? Então isso eu acho que é importante a gente saber esse contexto do Lenin. Aqui, tá, pessoal, mais só uma foto para vocês perceberem Lenin do lado esquerdo, né, aqui, para quem não sabe, e do outro lado Stalin, né? Então essas duas lideranças políticas, Lenin ele assume a liderança política após a Revolução de Outubro, né? Tem uma guerra civil, mas a partir de mais ou menos o início da década de 20 se tem então o processo revolucionário, né, dando andamento, o socialismo na Rússia, posteriormente a União Soviética, e o líder até pouco depois da Segunda Guerra Mundial, após a morte de Lenin, que ficou muito mais tempo que Lenin no poder, digamos, né? Lenin teve pouco tempo, né? Lenin, tem a Guerra Civil, que acaba, se não me engano, em 1921, né? Na Rússia, após a Revolução, e aí ele assume, mas já 3 anos depois, em 24, ele morre, ao passo que Stalin assume nesse período e vai até 53, se eu não me engano, 30 anos, mais ou menos, que é quando Stalin falece. Ok, pessoal? Só para vocês saberem
de quem nós estamos falando. Pós-DR. Quando, então, Lenin, né, já estava dentro de alguns círculos marxistas, tá? Ele entra também em contato com o movimento operário, tá? Isso no final do século XIX. Ele tem intelectualmente uma bagagem, porque ele viaja à Europa em relação a esse movimento revolucionário. Então ele vai para a Suíça, vai para a França, vai para a Alemanha, tá? Ele criou um jornal, né, e por isso ele foi preso e deputado à Sibéria, um jornal evidentemente revolucionário, tá? Isso a gente tem que levar em consideração. Como eu falei no slide anterior, era um período de dificuldade, de falta de liberdade de expressão, né? Isso é uma coisa que Lenin levava para com ele, tá? E talvez faça sentido eu frisar tanto isso, né? Que às vezes algumas pessoas, ao falar, ao detratar Lenin, né? Ao falar mal, assim, justamente porque ele encabeçou esse movimento socialista, nós temos que fazer essas referências. Ele ficou animado quando ele estava preso na Sibéria da criação do Partido Operário Social Democrata, tá? Era pequenininho quando nasceu, né? Em função da luta da organização partidária. Uma questão, pessoal, importante, tá? O pós-DR ele tinha um programa mínimo e tinha um programa máximo. O programa mínimo do pós-DR era derrubar o regime político czarista, estabelecer uma república democrática, jornada de 8 horas, tá? E eliminação da escravidão no campo, que ainda, né, existia naquele fim ali de Rússia feudal, diríamos assim. Então veja que esse programa mínimo, ele não é, né, ele é um programa de tentar estabelecer democracia, de tentar uma jornada menor de trabalho e também, evidentemente, eliminar a escravidão, que no final do século XIX já não havia mais, né, clima para esse tipo de regime na época. E também pela injustiça que carregava. Só que ele também tem um programa máximo, tá? Que é derrotar o capitalismo, estabelecer a ditadura do proletariado, onde todos os meios de produção fossem controlados pelos proletários, assim como escolas, bancos e meios de comunicação, que é isso que depois vai acabar ocorrendo na Rússia. Agora, vejam bem, professor, mas eu tô lendo errado. Você fala ali, programa mínimo, estabelecer uma república democrática e depois ditadura do proletariado. Como assim, professor? Bom, nos próximos episódios, tá? Eu estou terminando essa parte 1 aqui, vocês vão se dar conta, né, dessa inconsistência, dessa dificuldade também, Lenin, né, do leninismo, em conceber a democracia, a maneira como se concebia a democracia. Eu vou tentar explicar, tá? É um pouco difícil de compreender, mas no fundo, ao longo da obra Estado e Revolução, dá para ver claramente, tá? Dá para interpretar claramente que a democracia para Lenin é uma democracia, digamos, da cabeça, da maneira, né, como ele concebe a ideia de Estado socialista, e não simplesmente digamos, a democracia burguesa, capitalista, etc., que é a democracia pelo qual ele conheceu. Ok, pessoal? Mas para entender tudo isso, é difícil, é complicado, mas seguem lá. Vamos para a segunda parte da aula.